pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre... O que são pronomes? Pronomes são palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Por exemplo, Marina precisa de tempo para se adaptar. Vou substituir o substantivo próprio Marina por um pronome. Ela precisa de um tempo para se adaptar. O pronome também pode acompanhar o substantivo. Por exemplo, minha filha é muito dedicada. O pronome minha está acompanhando o substantivo comum, filha. Com os pronomes, podemos identificar quem está falando. Nesse caso, o pronome está se referindo a mim. Os pronomes previnem a repetição desnecessária de palavras. Por exemplo, os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio. Os alunos obedeceram. Com os pronomes, essa frase ficaria assim: os alunos estavam muito agitados. Por isso, a professora pediu-lhes que fizessem silêncio. Eles obedeceram. Os pronomes podem ser classificados em pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos e indefinidos. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais estão divididos em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto são os mais famosos: eu, tu, ele, nós, vós e eles. Os três primeiros são conhecidos como a primeira, a segunda e terceira pessoa do singular. Sabe quando o professor te fala para escrever um texto em primeira pessoa? Então, quer dizer que você deve escrever o texto falando de coisas sobre você. Assim, você deverá utilizar o pronome eu, que é a primeira pessoa do singular. E se você tiver que escrever um texto em terceira pessoa? Quer dizer que você deve escrever um texto falando de outra pessoa, utilizando o pronome ele ou ela. E os três últimos são os pronomes do plural: primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Esses pronomes são aqueles utilizados para fazer a conjugação dos verbos de acordo com o tempo e pessoa. Por exemplo, vamos conjugar o verbo estudar no passado e no futuro. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Perceberam como os verbos mudam de acordo com a pessoa e com o tempo? Pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam a ideia de posse. Eles se referem à pessoa que está falando. Por exemplo, quebrei meu relógio. O pronome meu se refere ao pronome eu. Fizeste tua roupa? O pronome tua se refere ao pronome tu. Compramos nosso apartamento. O pronome possessivo nosso se refere ao pronome pessoal nós. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Eles podem estar em primeira, segunda e terceira pessoa. Esta mulher ao meu lado é minha esposa. Essa blusa que tem nas mãos é sua? Aquela blusa que ele tem na mão é sua? Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles empregados em orações interrogativas diretas ou indiretas. Exemplos: perguntei quem era o responsável por aquela confusão. Você sabe quem são os visitantes? Diga-me, qual desses alunos falou com você? Quantos anos você fez? Pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos indicam que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada ou imprecisa. Alguém pode me ajudar? Tem algo para comer?
Muitos faltaram à prova de português. Certos comentários serão ignorados. Qualquer informação será considerada importante. Existem também os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala. Eles representam as formas educadas de acordo com a idade ou cargo ocupados e assumem o papel de pronomes pessoais. Por exemplo, você precisa de ajuda? Agradeço que Vossa Senhoria analise o assunto assim que possível. Vossa Alteza sabe o que é melhor para o país. Vossa Excelência decidiu a medida a ser tomada? Temos também os pronomes pessoais oblíquos, que exercem a função de complemento verbal ou nominal. Já aprendemos que os pronomes podem substituir o substantivo e evitar a repetição de palavras. Então, vou trocar a palavra mesa por um pronome oblíquo. Observe. A mesa está bagunçada. Devemos arrumar a mesa para o jantar. A mesa está bagunçada. Devemos arrumá-la para o jantar. Os pronomes oblíquos podem aparecer antes do verbo. Meu pai não a viu em lugar nenhum. Intercalados no meio do verbo, desenhar-te-ei nos meus sonhos. Ou depois de um verbo. O diretor ligou-lhe, mas ele não atendeu o telefone. Não vou dar a explicação completa sobre os pronomes oblíquos para que o vídeo não fique muito cansativo, mas o uso desses pronomes são bem mais extensos do que essa explicação. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!